Olá amigos, olá irmãos, hoje estamos trazendo mais um tema, mas antes porém, um recadinho para você. Se você tem um agradecimento para fazer a Deus, se você tem um pedido de oração, por favor, escreva aí nos comentários e nós vamos orar em favor dos pedidos e apresentar a Deus os agradecimentos e em oração interceder pelos pedidos de oração. O nosso tema de hoje é a saída dos filhos de Israel da escravidão do Egito. O apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 6, ele diz que tudo que foi escrito na Bíblia sobre o povo de Israel foi escrito para servir de exemplo para nós. Por isso eu creio que é muito importante dedicarmos tempo para meditarmos na história do povo de Israel. A história começa com o chamado que Deus fez a Abraão para sair da sua terra, deixar os seus parentes e se mudar para uma terra que Deus lhe mostraria. Abraão teve fé e foi corajoso, confiou e obedeceu a Deus. Mas no chamado de Abraão, algo chama a nossa atenção. É que Deus fez a promessa a Abraão de fazer dele uma grande nação, sem levar em consideração o fato de que Sara, a sua esposa, era uma mulher estéril, não podia gerar filhos. E ainda o fato deles já estarem em idade avançada. Quando Isaque, o filho da promessa, nasceu, Abraão estava com 100 anos de idade e Sara com 91 anos. Aqui já aprendemos uma grande verdade, de que para Deus não existe nada impossível. E o fato de sabermos que para Deus não há nada impossível, isso fortalece a nossa fé, isso nos leva a confiar em Deus e nas suas promessas. Isaque, o filho de Abraão, se casou com uma moça chamada Rebeca. E eles tiveram 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó para dar continuidade à sua promessa que havia feito a Abraão, de fazer dele uma grande nação. Deus escolheu Jacó para dar continuidade. E Jacó, por sua vez, formou uma grande família. Jacó criou 12 filhos. Não foi nada fácil para Jacó, mas ele se apegou às promessas de Deus e foi muito abençoado. Jacó desenvolveu um íntimo relacionamento com Deus, que Deus achou por bem mudar o seu nome. Mudou de Jacó para Israel. Jacó significa enganador e Israel, vencedor, aquele que lutou com Deus e venceu. A família de Jacó tornou-se muito numerosa e muito próspera até o dia em que enfrentaram uma grande crise de fome. E por conta dessa crise de fome, Jacó foi morar no Egito com a sua família, onde o seu filho José havia se tornado governador. José, que fora vendido como escravo por seus irmãos, agora era o governador do Egito e eles nada sabiam sobre isto. No Egito, Jacó e os seus filhos foram recebidos com muita alegria, com muita festa. Mas como neste mundo nada é para sempre, enquanto José foi o governador no Egito e enquanto Faraó, que era amigo de José, reinou, a família viveu tranquilamente. Mas com a morte de José e com a morte do Faraó, que era amigo de José, as coisas mudaram. Os filhos de Jacó passaram a ser tratados como escravos. E essa escravidão durou 400 anos. A Bíblia nos relata que os filhos de Israel, eles clamaram a Deus ali na escravidão, não estavam suportando mais aquela vida. E Deus ouviu o clamor e enviou Moisés
para ser o libertador do seu povo lá da escravidão do Egito. Como nós sabemos, não foi fácil Faraó deixar o povo sair. Foi preciso Deus enviar 10 pragas. E após a 10ª praga, então Faraó permitiu que o povo de Israel saísse do Egito. Você pode ler sobre as 10 pragas que Deus enviou, ali nos capítulos, no livro de Êxodo, capítulo 7 até o capítulo 11, estão registradas essas pragas. A saída do povo de Israel do Egito, irmãos e amigos, foi miraculosa. A Bíblia nos diz que Deus tirou Israel ali do Egito com mão forte e poderosa. Ao deixar o Egito, o povo caminhou cerca de uma semana, mais ou menos aproximadamente 150 quilômetros, e chegaram diante do Mar Vermelho. E quando ali chegaram, estavam num beco sem saída. Eles não podiam ir para a frente porque tinha o mar. Não podiam ir nem para a esquerda nem pela direita porque estavam cercados por montanhas. E ainda para piorar a situação, o povo recebe a notícia de que os exércitos de Faraó estão vindo atrás deles para levá-los de volta ao Egito. O que você faria numa situação dessa? O que nós faríamos? O que foi que o povo fez? As pessoas agora amedrontadas, desorientadas, sem saber o que fazer, começaram a discutir com Moisés, começaram a brigar com Moisés, achando que Moisés havia tirado o povo do Egito para morrer ali, agora, naquela situação difícil. Tudo aquilo que era alegria, que era motivo de alegria, agora se tornou em tristeza, em medo e desespero. Por que Deus permitiu que o povo chegasse numa situação dessa? Será que Moisés havia errado o caminho? Será que Moisés não havia entendido direito as orientações de Deus? Por que Deus permitiu que o povo chegasse nessa situação? Sabe, irmãos e amigos, Deus, que tem a capacidade de ver o que se passa no coração de cada pessoa, Deus sabia que o povo, embora houvesse saído do Egito, mas o Egito não havia saído do coração. E Deus agora precisava provar o seu povo para que pudesse aprender a confiar na sua direção. Não havia nada de errado no trajeto que Moisés estava fazendo com o povo, mesmo porque foi Deus quem havia dado a orientação, a instrução de seguir aquele caminho. Aqui há uma grande lição que nós precisamos aprender. Nós temos que aprender que nada acontece por acaso quando damos a permissão para que Deus guie a nossa vida. Na nossa caminhada rumo ao céu, nós também muitas vezes somos provados por Deus para que aprendamos a confiar na sua palavra e na sua direção. O relato bíblico nos diz que Moisés, mesmo diante dos insultos, se manteve calmo. Moisés apenas se queixou com Deus. E é isso que nós devemos fazer também em certas situações da nossa vida. Quando estamos diante de problemas que parecem que não têm solução, nós devemos queixar-se com Deus. Devemos clamar a Deus, orar a Deus. E Deus certamente nos ouvirá. Mas vamos ler juntos, ali no livro de Êxodo, capítulo 14, do verso 13 ao verso 16. Vamos aqui ver o que Moisés falou para o povo e o que Deus falou para Moisés. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Verso 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 15.
Então disse o Senhor a Moisés: por que clamais a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Em verso 16: e tu, Moisés, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Que texto impressionante, hein? Agora, eu gostaria que você assistisse um pedacinho do filme Os 10 Mandamentos e veja o que Deus foi capaz de fazer pelo povo de Israel. É porque não há túmulos no Egito, Moisés, que nos trouxeste para morrer no deserto. Por que devemos morrer? Não temeis! Aguardai quietos e vede a salvação do Senhor. A coluna de fogo é o sopro de Deus. Vamos, atravessai! Atravessai! Não podeis, ó faraó, abrir caminho pelo fogo de Deus. Juntai vossas famílias e seus rebanhos. Devemos nos apressar. Ir para onde? Afogar-nos no mar? Até quando o fogo deterá o faraó? Depois deste dia, nunca mais vereis esses carros. Não! Morrereis sob as rodas deles! O Senhor dos Exércitos guerreará por nós. Vede como tua mão é poderosa. Leva-os por entre as águas. Seja feita a sua vontade. Abre as águas diante deles e barra nosso caminho com fogo. Saiamos daqui. Homem nenhum pode lutar contra um Deus. Antes morrer numa batalha contra um Deus do que viver em vergonha. Louvai a Deus e avante! Livrai dos deuses do faraó. O fogo se extingue. Está apagando! Está apagando! Soe a trombeta! Isso é para carniceiros, não para um faraó. Destruí a todos, mas trazei-me Moisés com vida. Lanças em riste! Avante!
egípcios do que morrer aqui. Quem conseguirá deter o poder de Deus? Tu soprastes os teus ventos, e o mar os escondeu. Que outro é maior que tu, ó Senhor? Da eternidade à eternidade, tu és Deus. Para terminar, eu quero lembrar a você de que sem Deus não temos nenhuma chance de vencer na batalha contra o mal. Sabe, amigos e irmãos, assim como aconteceu esse grande livramento na vida do povo de Israel, hoje também Deus usa situações semelhantes para nos ensinar a confiarmos na sua orientação e para que Ele seja glorificado também através da nossa vida. Eu sei que essa terrível pandemia trouxe muitos problemas para as nações, para os países e principalmente para cada um de nós. Mas vamos confiar em Deus, porque com Deus a vitória será sempre certa. Com Deus, amigos e irmãos, o mar sempre se abrirá para a nossa salvação. Amém? Amém. Agora, com reverência, vamos falar com Deus. Vamos orar. Eterno Deus, querido Pai Celestial, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Senhor, nós Te agradecemos por Tuas bênçãos em nossa vida. Nessa oração, Senhor, queremos Te pedir que nos ajude na nossa caminhada rumo ao céu. Assim como o povo de Israel ficou sem saída diante do Mar Vermelho, que o Senhor também faça, Senhor, milagre ao estarmos diante desta crise de pandemia. Por favor, Senhor, venha ao nosso socorro, ao nosso encontro. Nós Te pedimos, Senhor, a manifestação do Teu poder, da Tua graça em nossa vida, para nos dar a vitória, hoje e sempre. Oramos a Ti confiado nos méritos e no amor do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.